A paz, meu irmão, para mais um vídeo aqui, né? Hoje o nosso estudo continua do capítulo 5 e hoje vamos do capítulo 5, do 21 ao 26. E no vídeo passado vemos sobre a lei de Moisés e ainda vamos continuar sobre essas leis. Será que Jesus mudou as leis? Será que Jesus veio entregar outro evangelho? Não. Ele veio nos dar o real sentido. Então vamos para o texto? E o texto diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir ao fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo antes de chegar lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa. Então vamos lá. Jesus, nesse texto tem dois sentidos. Quais os dois sentidos? Lembrando que Jesus, ele ensina de modo que as pessoas daquele tempo e nós pudéssemos entender. Ele usou o modo humano, né, a nossa realidade do dia a dia, que é o quê? O tribunal, usou a lei, né, não matarás, usou o tribunal e também usou o modo espiritual, o inferno. A gente viu acho que 2 ou 3 vezes aqui falando de inferno. Então vamos destrinchar os textos, vamos destrinchar o texto passo a passo que ele fala. A lei de Moisés, ela vai falar lá em Êxodo 20:13 sobre o não matarás. Mas Jesus, ele dá um sentido a mais, né? Como assim? Ele vai falar assim, um sentido a mais que ele vai falar assim: mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva. Porque, o que é ficar com raiva? Raiva não é um ato, é um pensamento, né? Ela não é um verbo em ação, ela é um pensamento. Então ela está ali ainda. Então, ficar com raiva é um sentimento. Então Jesus está falando assim: qualquer sentimento que você tiver já é um pecado. Qualquer um que ficar com raiva do seu irmão estará o quê? O que ele vai falar aqui? Esse aqui vai ser julgado. Então ele vai mais ainda. Se você não entendeu na primeira, você vai entender na segunda. Ele vai falar o quê? Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E qualquer um que chamar seu irmão de idiota estará em perigo para ir para o inferno. Então ele usou o modo julgado humanamente, e inferno, você está julgando e você está sentenciado ao inferno. Então Jesus, qual é o preço do pecado? Segundo a palavra, o preço do pecado é a morte, e a morte é o inferno, entendeu? O morrer espiritualmente, morrer no juízo final. Aqui Jesus está dizendo isso no juízo final. Se você perder a sua salvação, você vai para o inferno. Então ele está falando aqui de raiva, né? Aqui na nossa TNLH, ele está falando no sentido de raiva, um sentimento. Então se você tiver aquele pensamento, tudo vem um pensamento e tudo vem o ato depois. Se você deixar esse pensamento te possuir, né? Se deixar esse pensamento virar uma ação sua. Então por isso que Tiago vai falar assim: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele está falando que você vai vir em pensamentos, mas você espiritualmente vai orar para que aquele pensamento não vire um ato. Então Jesus está falando aqui: cuidado com isso aí. Então Jesus, ele coloca o real sentido. Lembra que ele não veio nem mudar a lei, tirar um a nem um ão, né? Então esse aqui é o primeiro sentido. Jesus está falando assim: tudo é um sentimento. Tanto é que algumas traduções vai falar assim: aquele que pensar em matar, já matou. Então vamos lá. Ele vai falar mais. Portanto, se você estiver oferecendo nota, aqui ele vai falar da oferta. Versículo 23, ele vai falar da oferta. Será que nós podemos viver uma vida
uma vida, entre aspas, normal, né? No nosso dia a dia, só amar aqueles que amam a gente, só fazer o bem para aqueles que amam a gente, né? E no domingo, ou terça e quinta, ir para a igreja, entregar nosso dízimo ali, bonitinho, tomar nossa ceia. E será que a gente pode fazer isso? Será que a Bíblia coloca isso? Os irmãos só tem que estar entre os irmãos? Vamos ver aqui. Ele vai falar assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus, lembrar do seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali. Então ele está falando assim o quê? Que se você lembrar que você está indo pagar uma coisa a Deus e você lembrar que tem alguma queixa, qualquer sentimento, qualquer raiz de amargura que está ali e você está indo, você só está cumprindo uma agenda religiosa. Então, se você cumprir uma agenda religiosa, isso não é nada para Deus. Você pode dar até 100% do seu salário como dízimo ou oferta, que aquilo para Deus não é nada. Como é que Tiago vai falar que o evangelho verdadeiro é você ajudar as órfãs, as viúvas, né? E tanto é que no final do Antigo Testamento, lá em Malaquias, ele vai falar que os sacerdotes eles só estão fazendo algo mecânico, eles não estão fazendo com o sentido real, o sentido, né? Que é adorar a Deus, prestar de reverência, né? E por isso que Samuel vai falar para Saul o que é mais importante, sacrificar ou obedecer. Então tem que obedecer a Deus. Então se você vai na igreja e dá o dízimo, mas a sua vida é totalmente ao contrário do que Deus diz, aquilo ali não está sendo nada para Deus. Então ele vai falar assim: volte, ofereça sua oferta a Deus. Então ele vai falar, deixa a sua oferta ali, deixa ela paradinha ali, faz as pazes, porque o evangelho é isso, como eu falei em Tiago, que é ajudar as pessoas. Vai lá, deixa no altar, e depois que você tiver de bem com seu vizinho, com seu irmão, com seu parente, né? Com qualquer um que seja, ele em nenhum momento aqui ele vai falar que é seu irmão em Cristo. Ele está falando com irmão, assim no sentido, quem é meu próximo? Né? Lembrando da passagem do bom samaritano, né? Quem é o próximo ali, né? Então ele está falando isso. Aqui, nessa parte aqui do 25 ao 26, Jesus está usando um aspecto humano para que nós pudéssemos entender. Mas espiritualmente, qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a morte. Então, se você for levado a juiz, lembrando que Deus é o juiz, Jesus é nosso advogado de defesa e o diabo é o acusador. Então, há um tribunal onde você tem que fazer as pazes com seu irmão antes de você ser levado ao julgamento, antes de ser julgado. Porque a sentença só há dois caminhos. Qual dois caminhos? A vida ou a morte, né? E Deus vai falar o quê? Meus filhinhos, escolhem, porém, a vida, né? Então aprendemos aqui o quê? Que o não matarás é muito além. Por exemplo, se alguém rouba um celular, rouba qualquer coisa, uma carteira, machuca alguém na rua, e você ouve alguém, ou até você mesmo às vezes, sem querer, falar: nossa, tomara que morra, tem que morrer mesmo. Então, para Deus, você está sendo pior do que o ladrão, porque você está tendo um sentimento do que aquela pessoa deveria ser morta, né? Então, olha o perigo. Deus não mede segundo a visão humana, mas segundo a sua onisciência. Então, ele vai falar o quê? Ele vai falar mais. Porque a graça, lembrando que a graça é um favor imerecido de Deus. Porque Paulo vai falar, e o Antigo Testamento vai falar, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não somos melhores que aqueles. A única diferença é que nós entramos na nossa consciência que o que éramos antes no mundo era pecado. Por isso fomos batizados e estamos lavados, né? Mas temos que seguir, porque como diz, se você não pratica a sua fé, você está se enganando a si mesmo. Que adianta você saber Coríntios 13. Que adianta você falar a língua dos anjos, dar todo o seu dinheiro ao pobre, tudo isso, né? E não for por amor. Então você tem que ter amor à outra vida. Então aqui no 21 ao 23, eles colocavam uma condição. Qual é a condição? Assim, não matarás.
Mas eu lhes digo, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado ao tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota. Então a gente cria algo, nós vamos achar as piores partes da outra pessoa para que a gente tenha como condenar aquela pessoa. Então a gente vai tentar achar as melhores partes, porque se a gente achar a melhor parte na outra pessoa, nós somos melhor que ela. Então temos o direito de insultá-la. Não, não é isso que a Bíblia nos mostra. Tá falando aqui que nós devemos fazer a nossa parte. Agora eles fazem, né, o que a carne deles manda, mas se eles não, nós temos que orar para que eles conheçam Jesus como nós conhecemos. Então vamos ver aqui, ó. Ele vai falar aqui a partir do 22. Eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo. Então, todo momento aqui que Jesus vai falar, ele está falando para você e para mim. Ele não está falando pessoal do mundo, ele está falando a nossa parte, fazer a nossa parte, entendeu? Então vamos ver que toda a Bíblia, ela é para quem é cristão. No mundo, eles ainda vão achar luz através de nós. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, como falamos nos outros vídeos. Então, e a nossa palavra, o mundo é escuridão. O mundo, ele é escuro. O mundo é escuridão. Mas nós temos a luz. Lembrando do salmista, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, né? Então, ele falou sobre isso. Sobre o sentimento que vem de nós aprendemos o sentimento que vem de nós, que temos que trabalhar sobre esses pensamentos, buscar a direção de Deus, orar em espírito, para que não fazemos o que o nosso pensamento quer, mas seja forte, né? Fortificar o espírito. Aprendemos sobre as ofertas, a gente vai conhecer bastante a oferta lá nas cartas de Paulo, sobre o que as pessoas davam com grato coração, lá em Atos também, né? Que eles davam e ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. O Paulo falando das províncias da Acaia, né, os pessoal do Coríntios, que também eles eram generosos, os pessoal da Macedônia, né, de Filipe, que davam também, ajudavam, né, os pessoal da Judéia, os cristãos da Judéia. Então a gente vai ver que todo momento aqui da oferta eles davam o quê? Com generosidade. Não era, você não dá o que você não tem. Então aprendemos sobre o que é oferta também, é dar aquilo conforme o seu coração, né? Tudo bem que uns vai falar, fala enganoso é o coração do homem, mas ali está falando segundo o seu coração, segundo a sua generosidade. Não adianta você fazer como hipócrita, né? Dar como fazia alguns, né, não todos, fariseus que davam e se achavam dignos do reino por isso, porque eles tentavam ganhar o reino na sua própria força, na sua próprio entendimento, não era algo imerecido, favor imerecido. A gente viu a oração do sacerdote e um pecador, né? Qual Deus se agradou mais? Então, esse fica mais um vídeo, né, aqui do nosso canal. Amém? Fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo.